Olá, estamos começando mais um programa Humanização em Saúde. Esse programa é uma parceria da Conexão Médica e a Associação Vive e Deixe Viver. A Associação Vive e Deixe Viver tem por missão levar entretenimento, cultura e informação através da leitura e do brincar. O fio condutor é o contador de histórias. Hoje, no nosso programa, nós estaremos discutindo o compromisso do profissional da saúde em campanhas de prevenção. E para esse tema nós temos uma assumidade na ação. Doutora Albertina Duarte, médica obstetra e ginecologista. Ela também é coordenadora estadual do Programa de Saúde do Adolescente e presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. Doutora Albertina, a palavra é com a senhora. É fundamental que na questão da adolescência e na questão do compromisso nas ações de prevenção, nós possamos ter uma situação fundamental, que é o acolhimento. Acolher, olhar a pessoa, a olhar na saúde, esse olhar, esse sentir é fundamental. E é na adolescência e na criança, principalmente na adolescência, que nós vamos ver esse adolescente que deseja ser ouvido, deseja ser acolhido. E essa a ação de acolher, ela é desde na escola, na família, na sociedade e nas ações da saúde. Nas campanhas de prevenção, com certeza, todo momento desse acolhimento é que faz com que haja a possibilidade do sucesso. Na questão, por exemplo, da sexualidade, na questão das doenças sexualmente transmissíveis ou na questão da vacinação, quão importante é saber sentir e acolher o adolescente. Nós vamos ver agora, por exemplo, que a adolescência tem uma série de características. E, com certeza, o adolescente vive riscos. Adolescer representa amadurecer. E esse amadurecimento é uma despedida do corpo de criança, do mundo de criança, dos pais infantis. Esse adolescente que está nesse movimento de mudança, ele corre situações de risco, ele tem vulnerabilidade. E é na oferta, na família e na sociedade que nós vamos ter os fatores protetores. O adolescente que vive em risco, ele escolhe situações de estilo de vida de risco. Mas se esse adolescente for acolhido e tiver fatores protetores, ele vai sentir que realmente esse mundo novo, essa situação nova pode ser ofertada. Aqui é a casa do adolescente, num bairro de Pinheiros, em São Paulo. E nós estamos vendo, entre as árvores, ao lado da casa, num espaço que não é físico, é um espaço mental. Porque para o acolhimento, o profissional de saúde e a sociedade pode ter, sim, um espaço mental fundamental, que pode ser debaixo das árvores, ao lado. Não é preciso um grande cenário. O grande cenário é esse, do espaço, do afeto e do carinho. Então, aqui nós temos adolescentes de ambos os sexos e falando o quê? Dos seus sentimentos, das suas emoções. Próximo, por favor. Eu considero que o acolhimento participativo vai envolver os níveis de prevenção. Você pode estar trabalhando com a prevenção primária, secundária ou terciária. Seja na reabilitação de sequelas, que é a prevenção terciária, seja no diagnóstico precoce e no tratamento adequado, ou na prevenção primária, quando efetivamente nós podemos identificar quais são os fatores de risco e poder ter a promoção da saúde. Próximo. E aí é fundamental que as características, o que o adolescente pensa? O adolescente é diferente da criança. A criança ouve e fala, por que isto, por que aquilo? O adolescente fala, porque eu acho isto, porque é isto e porque também eu quero isto. E nós vamos ver que as características da menina e do menino adolescente são diferentes, porque eles têm etapas de crescimento diferente, mas mais do que isso, culturalmente eles foram trabalhados para que as suas emoções fossem lidadas de forma diferente. Próximo.
E aqui nós vamos ver que para acolher a adolescente ou a criança, nós vamos trabalhar com a questão de gênero. O que é gênero feminino e gênero masculino? O gênero não é anatomicamente a sexualidade. Gênero é mais do que isso. São os direitos, são os papéis que o sexo feminino e o sexo masculino participam. Nós precisamos saber a mortalidade do que morrem e como vivem os adolescentes e quais são as doenças mais comuns, quais são os fatores de risco de morte ou quais são os fatores de risco da doença. Mas é mais importante que esses números todos a questão da cidadania. Quais são os direitos dos indivíduos, quais são os direitos dos adolescentes. E, com certeza, nós temos um papel, uma ação de inclusão social. A inclusão social dos seres doentes ou com saúde é fundamental. Quais são as situações de discriminação? Quais são as situações de desigualdade para que realmente nós tenhamos um compromisso com a inclusão social? Próximo. E eu entendo que o acolhimento individual e o acolhimento multiprofissional são dois movimentos importantes. Coletivamente, como é que eu acolho? Quais são os meus limites, enquanto profissional, para acolher uma pessoa com determinada situação? E como é importante que eu peça ajuda à psicóloga, à assistente social, à atendente? Como é que esse acolhimento é desde o momento da porta de entrada em qualquer instituição, seja o hospital, seja o centro de saúde? Como é importante essa pessoa que chega a um lugar da saúde, a um lugar da escola, que ele seja recebido, que ele seja acolhido. Aí, realmente, esse é o sentido maior. Esse acolhimento nós temos uma ação individual e dentro do coletivo da instituição. Próximo. E aí nós vamos ver diferentes profissionais que têm, então, toda uma forma de trazer o que eles observaram. Próximo. Eu disse que para acolher você tem que conhecer que o adolescente ele tem uma tendência grupal, ele gosta de grupo, ele gosta de participar em grupo, gosta de falar em grupo, fala muitas vezes do amigo, as coisas que ele sente. Também é um adolescente que está vivendo um momento de mudança do corpo, está construindo uma imagem, ele está construindo um novo relacionamento, está se despedindo muitas vezes da visão dos amigos, da visão dos pais, e esse adolescente, então, está construindo a sua autovalorização. E, portanto, para que ele tenha autocuidado, é importante que ele tenha um papel, que ele se valorize, que ele tenha uma imagem positiva dele e que ele tenha um papel de aceitação no grupo. E aí eu vou saber também que indicadores de vulnerabilidade, quais são os indicadores das situações de risco na adolescência. Próximo. E nós vamos ver que nesse gesto, né, de abraço, como num passo de dança, eu costumo dizer, o adolescente que começa a dançar, que ele se prepara, ele diz assim, bom, eu vou numa festa, ele experimenta a roupa, ele experimenta o gesto, mas também numa instituição de saúde, ele experimenta, ele quer saber o que está acontecendo. Imagina um adolescente que não é acolhido, que alguém diz assim, o que você sente? O que você veio fazer aqui? O que você tem? Que doença é essa que você tem? Ou quando ele é recebido de forma crítica, hoje não tem dia para você, hoje você não está marcado, volte outro dia. Quer dizer, alguém que não observou, alguém que nem sequer disse, o que está acontecendo? Eu posso ajudar você? Seja bem-vindo, bom dia. Como é seu nome? Como é que você se chama? Quer dizer, chamar pelo nome e não pelo número é a primeira ação de um acolhimento. E aí eu digo o marco conceitual da adolescência, que é muito importante que o trabalho, a família, a escola, o tempo livre, os amigos, são fatores que podem ser de risco ou de proteção. E os meios de comunicação, a estrutura social, os modos de produção, o conceito de saúde e doença de uma sociedade, tudo, a própria questão da educação, vão fazer com que haja duas balanças, os fatores de risco e os fatores protetores. E aí eu colocaria também que a espiritualidade tem um papel que realmente ainda nós estamos pesquisando. Mas, com certeza, independente das ações, não estou dizendo religião, a espiritualidade vai ter um papel nessa situação de acolhimento. Próximo.
E aqui nós vamos ver esses adolescentes do sexo masculino que falam e que dizem as coisas dos homens e as coisas das mulheres. Como é que o adolescente fala assim, será que eu sou normal? Então, doutora, só acontece isso comigo? É aquele adolescente que diz assim, por exemplo, nossa, mas então o meu amigo também acha isso. O amigo às vezes é ele, mas ele tem medo de falar, e ele fala através do espelho, através da linguagem do amigo, aqueles medos que ele tem. Próximo. E nós vamos ver que na questão da adolescência, nós temos que estar atentos à questão do crescimento e desenvolvimento. Quais são as etapas? O que representa a menstruação? Quando é que ele para de crescer? Quanto eu vou medir, quanto eu vou pesar, as etapas, olha, apareceram pelinhos, apareceram mamas, apareceram situações da puberdade, como é que eu lido com isso? Mas também isso é uma busca da independência, da identidade, ele tem a criatividade e a sensibilidade, ele tem a sua valorização, desenvolve o juízo crítico, ele tem a discussão da afetividade, ele tem afeto, ele descobre a sexualidade em relação ao outro, mas tem fundamentalmente a importância do projeto de vida. Na adolescência, ele se despede do mundo de criança e entra no mundo adulto, com ou sem um projeto de vida. Quanto menos projeto de vida, mais ele será sufocado por essas situações agressivas da vida. Próximo. E essa menina que muitas vezes grita, às vezes ela fala assim, ela quer ouvir o som alto. Na verdade, é a forma dela se comunicar. Me ouçam, eu quero cantar, eu quero falar. E isso são manifestações importantes. Próximo. Na verdade, nós vamos ter alguns indicadores importantes. Hoje no Brasil, a menina adolescente fica moça aos 12 anos. Eu costumo brincar que já é uma forma de dizer que ela fica velhinha quando é na menopausa. Então a menina fala, eu fiquei moça aos 12 anos. E é diferente, eu floresci aos 12 anos e não fiquei naqueles dias, com aquela dor. A menstruação como um rito de passagem em várias culturas, uma homenagem e não uma situação de medo ou de angústia. Nós vamos ver também que a primeira relação sexual está acontecendo entre 14 e 17 anos. Poucas pessoas imaginam que logo, uma menina que menstruou aos 12, aos 14 aos 17, nesse período, elas estão tendo a primeira relação sexual e eles também. Eu não estou dizendo se é certo ou errado, eu estou apontando um indicador, porque é importante que esse adolescente seja acolhido para que discuta o movimento da sua sexualidade, para que na primeira relação não só ele não engravide, ou ela não engravide, ou não tenha uma doença sexualmente transmissível. Então, essa precocidade do vínculo e da idade da relação é fundamental que nós saibamos. Próximo. E nós costumamos dizer que nesse gesto coletivo, esse movimento de falar, é possível que o adolescente diga das suas emoções e dos seus sentimentos, cada vez que nós possamos ter cada vez mais um movimento. Eu considero que é fundamental essa atitude hoje de trabalhar com contar histórias, porque a história do nome, a história da vida faz parte. Todos nós queremos uma história que possa ser ouvida. E quando nós não temos nenhuma história para dividir, como é que esse adolescente se sente ou essa criança se sente? Queria deixar aqui que os principais problemas na adolescência são os problemas odontológicos. Veja, num país de desdentados, num país com problemas de dentes, sorrir é fundamental. E na adolescência nós vamos ter que 42% dos adolescentes que nós atendemos em 20 anos no estado de São Paulo, isso representa mais de 800 mil adolescentes, 42% tinham problemas de dentição, seja cárie, seja gesto, seja problemas. Então, como é que esse adolescente ri? Como é que ele sorri em relação ao outro? A segunda grande causa seria os problemas ginecológicos, seja problema de menstruação, cólicas ou corrimentos. Outra situação importante, psicológicos, problemas familiares, escolares, a questão da gravidez, doenças de pele, doenças sexualmente transmissíveis. Próximo. E nós vamos ver que não só os adolescentes têm problemas oftalmológicos, acidentes de trabalho, problemas ortopédicos, drogadição 8% cadastrados, mas nós temos uma situação muito importante, a falta de acesso a atividades culturais e esportivas. Isto representa 85%. E problemas sociais, 70%. Mostra que
nós podemos fazer uma grande ação preventiva fazendo espaços de lazer e espaços de, não de doença, mas espaços de incentivo à saúde. Próximo. E nós vamos ver aqui esses adolescentes que estão com medo de ser pai. Então vamos ver que o rosto não mostra se o adolescente pode ser pai ou não. Todos eles buscaram o posto com medo de ser pais. Próximo. E aqui, como é que seria o acolhimento participativo? Quem aborda? Quem aborda é quem olha, quem chega. A importância do nome. Como é importante chamar pelo nome. Isso eu digo que em qualquer campanha de prevenção primária, secundária ou terciária, chamar pelo nome representa um respeito à pessoa e não pelo número, não aquele ali. Nós fizemos uma pesquisa onde os adolescentes queriam chamar aquele nome, mesmo que não gostassem, porque o nome foi o pai que deu, a avó que deu, foi o primeiro vínculo que teve. E, na verdade, os profissionais saberam ouvir, olhar, sentir, falar, isso é fundamental, mas também saber quais são os limites que os profissionais têm, como os profissionais devem integrar a equipe multiprofissional. Olha, eu vi essa situação, mas eu não entendi. Me ajude, você psicóloga, você médico, para ouvir melhor. Eu ouvi. E acho fundamental fazer cara de paisagem. Quando você não sabe, faz uma cara de paisagem, realmente, porque no gesto você pode criticar, você pode olhar, você pode mexer os olhos e a boca e censurar. A censura do profissional de saúde é o maior diagnóstico que ele pode fazer. Esse é o grande remédio, a doença da palavra e a doença do gesto. Cuidado com o inverso do acolhimento, é você medicar com o seu gesto, com a sua punição, com a sua repreensão, com a sua discriminação. Próximo. E aí nós vamos ver que o adolescente que chega desta forma, né, elas são tão amigas que gostam do mesmo menino, né? Próximo. E aí eu vou voltar. Realmente, em vez de ser a dor que se sente, perguntar os sentimentos do profissional, do adolescente, os sentimentos da pessoa que chega num lugar de saúde. Em vez de dizer história da doença atual, não, a história de vida, como você chegou aqui, o que aconteceu. Em vez dos antecedentes, quais são os antecedentes, que parecem antecedentes criminais, falar do cotidiano, do dia a dia. Em vez das doenças familiares, que você pode perguntar, sim, a alguém na família com diabetes, cardíaco, tudo, mas mais do que isso, os vínculos familiares. Onde está a sua família? De onde veio? Como é que está? E sentir também que muitas vezes ele não quer falar da família e respeitar essa situação. Em vez de diagnóstico de doença, de dor, diagnóstico de cidadania, de direitos e diagnóstico de vida. Próximo. Então, em todos os momentos, eu acho que eu sou tão médica aqui no meio da equipe de saúde, falando de camisinha, mostrando a camisinha feminina, como também acolhendo no meu consultório privado, sozinha, falando com o adolescente, falando com a paciente, porque são vários movimentos, né? E a privacidade é fundamental e o respeito em todas as situações. Próximo. Bom, eu acho que o parâmetro no acolhimento é garantir a autoestima, o juízo crítico, o plano de vida, a criatividade, os estilos de vida e a cidadania. Veja, na história, contar histórias, que esse é o papel que vocês estão fazendo, realmente tem que respeitar a autovalorização, o juízo crítico, o plano de vida, a criatividade, os estilos de vida de cada um e o direito à cidadania. Realmente, eu acho fundamental que na adolescência se respeite. No grupo, o grupo favorece fatores protetores e de risco, mudanças de comportamento, ações educativas e faz com que adolescentes sejam multiplicadores. Cada adolescente, seja numa ação de prevenção, seja numa ação de contar histórias, esse adolescente multiplica a vida, multiplica a esperança, multiplica os sonhos. E infeliz um povo que não tem sonhos. Próximo.
E aí nós vamos ver que em todo momento, né, os adolescentes que contam as histórias do dia a dia, olha, esses segredos que cada um tem, essas situações que ele quer falar. E realmente, nos grupos, seja no grupo de contar história, seja nos grupos de prevenção, seja no grupo de gestante, a todo momento, mobiliza seu imaginário, aposta-se nas qualidades não evidentes, descobre seus interesses e desenvolve o juízo crítico e a criatividade. E aí nós vamos ver que é possível ter espaços, veja, este é um espaço, né, ao lado dos carros, ao lado de um espaço que é mais do que físico, é um espaço mental. E esses adolescentes falam da emoção, o sentimento, essa é a oficina dos sentimentos, da rejeição, o medo, o não ser ouvido, a traição. Eles falam dos sentimentos e cada um traz o seu movimento e discute uma outra proposta. Próximo. Realmente, nas ações educativas, nós pensamos na autoimagem, autoestima e autocuidado. A valorização do indivíduo e a valorização social. Não é autoestima, eu sou o melhor, mas eu sou o melhor dentro do coletivo e também individualmente. A resiliência, como é a minha capacidade de resistir às situações de dificuldade. E, portanto, o projeto de futuro e o protagonismo, o indivíduo sujeito da sua história. E aí nós vamos ver, seja num grupo de artesanato, próximo, seja neste grupo que eu falei da oficina, seja debaixo das árvores, próximo, realmente o acolhimento participativo vai se dar na sala de espera, nas oficinas, vai ser em grupos, pode ser realmente pelos profissionais, pela família, na entrevista, ou na escola, nas consultas ou na comunidade. São vários movimentos de acolhimento. O importante é que em todo movimento do acolhimento haja esse saber ouvir, esse saber olhar. Pai, mãe, profissional, olhe, veja, não precisa falar nada. Fale menos, ouça mais. Olhe nos olhos e você vai sentir a pessoa que quer ser acolhida. E aí, né, esses adolescentes que estão na oficina de dança, é a professora de dança acolhendo, é os adolescentes do sexo masculino falando, nossa, essas meninas também atacam a gente. Ou então, essas meninas não estão com nada. E de repente, falando, não, como é que a gente sabe se a menina está afim da gente? Próximo. Ou a oficina de artesanato. Olha, eu quero fazer um cachecol para aquele namorado. Mas não deu tempo, eu já briguei com ele. Próximo. E realmente, como é que o artesanato é importante? Fazer com as mãos aquilo que a gente quer dar para a pessoa. Eu acho que nós esquecemos de resgatar esse artesanato. E é por isso que é importante, em todo momento, que o artesanato volte neste país como uma ação de oferta, como não só ação de renda, mas uma ação do que fazer. Próximo. E aqui as oficinas de teatro, as oficinas de nutrição, as oficinas de sentimentos, o plantão psicológico, o grupo de gestantes. E, com certeza, os fatores protetores são o artesanato, os clubes de leitura, as oficinas de idiomas, os encontros de adolescentes, o teatro, a dança, a música, esporte. Na verdade, nós vamos multiplicar no grupo, no coletivo, as ações que muitas vezes individualmente as pessoas não têm coragem de fazer. E aqui, né, é possível fazer desde os adolescentes indígenas do Vale do Ribeira, aos adolescentes reminiscentes dos quilombos, ou esses adolescentes que estão na porta da casa do adolescente, que eles mesmos pintaram. Na verdade, o importante é criar espaços para que as pessoas possam falar e dizer dos seus sentimentos e das suas emoções, não só das suas dores. Muito bem. Meus parabéns, doutora Albertina. A gente precisaria ter um monte de doutoras Albertinas espalhadas pelo nosso país. A gente sabe que a gente tem gente muito boa. Olha, existe uma inquietação muito grande. A gente lida com adolescentes, com crianças, e a gente percebe que quando eles colocam exatamente a necessidade de tudo isso, a gente percebe ainda que existe uma barreira muito grande, né? Então, eu vou passar aqui para vocês, e a gente já começou a receber perguntas, é muito importante,
que o programa Humanização em Saúde tem um e-mail aberto para perguntas, que é humanização@vivaedeixeviver.org.br. Participe, mande suas perguntas, mande suas informações. E é daqui que a gente vai começar agora a tirar de um grupo do Mackenzie, que mandou algumas perguntas. Então eu estava até separando aqui, mexendo naquele quadro do acolhimento participativo, né? Da censura, do não verbal, que muitas vezes essa coisa do profissional da saúde, quando chega o adolescente, ele já tem um preconceito, é adolescente, então tudo fica um pouco complicado. Primeira coisa, olha, vamos tirar de essa fala, aborrecente. Não, aborrecente é quem fala isso. Quem não tem tempo para escutar. É quem fala isso. E, na verdade, sabe, é tão simples, é só, como eu digo, é olhar sem fazer cara de discriminação. Exatamente. Esse é o maior cuidado, né? Precisa se olhar no espelho. Treina. Faz cara de paisagem, treina. Tem uma pergunta que está vindo da universidade, da Roberta, e uma outra da Ana Carolina, que é assim, no discurso médico, observa-se que há um aprendizado no sentido de tratar a doença, e a gente viu. Quer dizer, são treinados, né? O profissional é treinado para isso. Por isso, parece que a atenção da equipe está dentro do doente, daquela coisa do número, do câncer, Poucos médicos atuam em campanhas de prevenção. Por que isso acontece? E eu vou já emendar uma outra. Na formação do profissional da saúde, qual a ênfase da prevenção? Uma coisa é o engajamento em prevenção, porque a gente vê mais cara feia e mais do que propriamente a atenção. E na formação desse profissional, como é que isso está sendo trabalhado, doutor? Quando eu entrei na faculdade, vai fazer 35 anos que eu sou médica. E quando eu entrei na faculdade, em 65, portanto há 40 anos, se discutia assim, qual é o papel do médico? Eu acho que existe fundamentalmente o papel do profissional, o papel da saúde nos níveis de prevenção. Você vai ter indivíduos que trabalham na reabilitação da doença, das sequelas, do problema da dor. Mas você também tem profissionais que trabalham na prevenção primária. Nós temos que trasladar os eixos dos equipamentos médicos para os equipamentos sociais. Porque num país onde nós sabemos que a importância do investimento em relação à prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, a próprias situações das doenças infecciosas, quer dizer, quanto custa prevenir realmente a paralisia infantil, quer dizer, uma doença, quanto custa, na verdade, você ter uma vacinação da paralisia e quanto custa uma adolescente, uma criança que teve paralisia? Quanto custa essa reabilitação? A reabilitação do dano é muito dolorosa. Então, realmente, a medicina e a enfermagem, a psicologia, devia trabalhar realmente com a reabilitação, porque com a prevenção do dano, não com a reabilitação. Porque a prevenção do dano, ela seria, esse que é a mudança, mudar o eixo para a saúde, que isso devia ser socialmente reconhecido. É que ainda se reconhece aquele salvador que nem o bombeiro, teve um incêndio, né? Então, olha que ótimo, certo. Ele apagou o fogo, não aquele que preveniu de ter os incêndios. Certo. A senhora tem visto, então, dentro da universidade, uma preocupação muito grande com isso? Como é que a senhora está enxergando? Tenho, sim. Olha, nós temos algumas situações importantes. Por exemplo, olha, na mulher, câncer de mama, a prevenção, né? E quanto mais precoce de se diagnosticar, a prevenção do câncer de colo de útero, a questão da AIDS jogou um papel muito importante no mundo, né? Porque realmente hoje ninguém tem dúvida que reabilitar a situação de AIDS, ela é extremamente penosa, extremamente cara e psicologicamente, quanto custa tudo isso? E prevenir a questão das doenças sexualmente transmissíveis. Então, a gente pode ver no infarte, né? Quer dizer, a prevenção. Hoje nós estamos caminhando para um movimento de prevenção, mas eu acho que ainda falta muito. Por exemplo, nos conteúdos programáticos da universidade, isso é colocado, isso tem uma atenção ou isso é diluído no conteúdo geral? Quer dizer, falar de prevenção. Porque, na verdade, quando você previne, você corre até o risco de perder um espaço dentro desse processo, né? Olha, eu fui professora durante 11 anos de medicina preventiva da PUC de Sorocaba. E realmente a medicina preventiva, naquele tempo, nós sentimos que os alunos gostavam mais da cirurgia e olha, vamos drenar um abscesso, o pronto-socorro, chegou
politraumatizado. Era melhor do que prevenir os acidentes. Certo. Mas eu acho que toda a situação hoje já está enfocada. E eu ainda volto a dizer, eu acho que é preciso que nós tenhamos uma atitude a nível da educação brasileira, do MEC, né, de ter um ênfase maior. É trasladar o eixo, sim, para a educação, para a atitude de promoção de saúde, não para a ação curativa da doença. Tá certo. Isso é muito importante. Uma outra pergunta do Eduardo Scoponi, né? Na sua opinião, como formar uma equipe de profissionais? E essa é uma experiência que a senhora tem e já mostrou para a gente aí com grande propriedade. O profissional e a comunidade. Como é que é visto isso? A gente trabalha em alguns hospitais que eles têm toda uma mobilização de in loco. Leva a sua equipe, põe dentro de um ônibus e vamos lá de fato resolver. Como é que isso é visto? Qual a amplitude que a gente está tendo? E é essa a importância, talvez até de entender a integralidade do indivíduo dentro da sua sociedade e eu vou levar a prevenção lá, né? Quer dizer, antes dele chegar no hospital, como é que esse movimento tem acontecido e qual a grandiosidade que a senhora vê nessa ação? Eu acho que deveria fazer parte da psicologia, da enfermagem, da medicina, estágios desde o primeiro ano. Eu sempre, enquanto professor, eu acho assim, desse uma família para um paciente quando ele entra na faculdade, não um cadáver. Eu entrei na faculdade e recebi um cadáver para aprender, mas eu acho que devia dar uma família para todas as pessoas da universidade. Eu tenho uma experiência muito bonita com as mulheres assentadas do Vale do Pontal do Paranapanema, onde eu trabalhei com 200 profissionais, né? E aí a gente fez vários grupos, oficinas, e fizemos Papa Nicolau em 1000 mulheres. E foi uma coisa incrível, porque houve uma integração. Então eu acho que é preciso que a universidade saia para fora dos muros. A universidade que fica dentro dos muros, ela está fadada realmente ao insucesso. Deveria haver, na avaliação do currículo, quantas horas o indivíduo foi para a comunidade. Os sindicatos pedem, as associações de bairro pedem, as associações de classe. São poucos os profissionais, inclusive, que sabem falar com as comunidades. Então, esse aprendizado devia ser os dois, porque aí nós iríamos ter um outro movimento de pesquisa. A pesquisa que ia em favor do interesse do pesquisado e não do pesquisador. E esse é um outro grande fator que a gente também percebe que existe uma distorção. Quer dizer, o nosso jovem, ele começa a se perceber, a gente está tendo uma mudança aí, eu trabalho dentro das universidades, de universidade, e a gente vê ainda que ainda é muito embrionário esse gosto pela pesquisa. Como é que a gente poderia incentivar mais os jovens a terem prazer pela pesquisa? Porque qualquer ação preventiva antes vem de um olhar da pesquisa, quer dizer, o olhar do movimento. Como é que, dentro desses jovens ou dentro dos profissionais que a senhora como é que a gente poderia estimular mais esse processo? Olha, eu acho que nós matamos a esperança dos estudantes quando eles entram na faculdade. Eu acho que no primeiro ano, no trote, esse trote neurótico, deveria ser feita uma ação de comunidade, uma ação de prevenção que pudesse ser mensurada. Então, na verdade, todas as ações deviam ser medidas, porque se nós não aprendermos a mensurar as nossas ações, o Brasil tem medo de avaliação. Nós temos que fazer avaliação periódica, segmento. Fez uma ação, o que aconteceu? Quais foram os resultados? Até para nós conseguirmos financiamentos, conseguirmos respeitabilidade. E os congressos deveriam ter ações da comunidade. Deveria ser pauta nos congressos científicos de ginecologia, que eu sou ginecologista, ou de cardiologia, deveria ter. Financiamentos só seriam feitos nesses congressos quando houvesse efetivamente ações da comunidade. Enquanto nós estivermos atrelados aos medicamentos que financiam muitos dos congressos, nós vamos ter problemas. Mas aí eu acho que cabe ao papel da educação deste país ter, olha, na educação nós podíamos ter
alfabetização com os adolescentes. Quer dizer, os adolescentes que têm 18, 19 anos que entram na faculdade. Eu não tenho dúvida, eu trabalho com adolescentes, trabalho com jovens que entram na faculdade, eles querem fazer ações comunitárias. Muitas vezes nós vamos ver um menino que no final de semana vai fazer uma ação na igreja, no sindicato, no seu bairro, totalmente desvinculado da faculdade. Então, por que nós não fazemos? Se eu fosse prefeito, ou se fosse o presidente, o governador, ou se eu pudesse influenciar, eu falaria assim, olha, ações para a ecologia, ações para a leitura, quer dizer, imagina assim, cada profissional, cada menino que entra na faculdade ou menina teria que fazer um livro ser lido na sua comunidade. Olha o que nós mudaríamos, ou ensinar a ler, alfabetizar. Muito rapidamente nós acabaríamos com o analfabetismo neste país. Jovem, você, cobrar políticos é muito importante, né? Trote solidário. A gente tem visto nos últimos anos uma grande sacanagem. Né? Eu acho que o trote está aí como um grande exercício. É um momento de ritual, é um momento de mudança de vida, assim como o jovem, a criança, quando entra na adolescência, ele se desprende disso. O trote é um ritual de passagem e o que tem sido demonstrado não tem sido legal. Eu acho que o Ano Internacional do Voluntário mostrou uma grande importância para todos nós, que a gente precisa pensar em 4 temas urgentes. Né? O primeiro tema é o meio ambiente. Se a gente não cuidar desse meio ambiente... Imagina se todos os adolescentes deste país que são estudantes fossem obrigados a plantar uma árvore no Brasil inteiro. Nós mudávamos a cara do planeta, ponto. Né? Outra coisa é a saúde. Meio ambiente está ligado à saúde, que está ligado à educação, que é a mãe de todas as causas. A gente precisa imediatamente arrumar essa casa. E a espiritualidade, que foi colocada exatamente como o alicerce, né, por uma mudança definitiva. Então, jovens que estão nos ouvindo, né, profissionais da saúde, acho que o trote poderia ser repensado com criatividade, com diferenciação, mas com benefício em pró de todo mundo. Não tinha que ficar careta, aquele calouro que não estivesse fazendo uma ação da comunidade. Ele tinha que ficar discriminado. Esse é um caretão, esse é um CDF. É isso aí. Doutora Albertina, deixa eu entrar então num ponto. A gente falou exatamente da educação, do cuidado que se tem que ter, dessas mudanças, mas a gente falou também, foi colocado com grande clareza, que se o jovem participasse, estivesse muito junto, ou adotasse uma família, de fato, para poder perceber, isso é pesquisa, tudo seria muito melhor. Agora, quando a gente fala do médico da família, que está aparecendo, que tem uma força, que a gente percebe essa necessidade, a gente mais uma vez não encontra, eu tenho colocado essa pergunta para todos os entrevistados, a gente ainda não vê essa reverberação muito grande no conteúdo programático. Como é que a gente pode impulsionar isso daí, hein? Eu acho que os exames, os ultrassons, as conquistas, as tomografias, as ressonâncias magnéticas são conquistas. Eu não tenho dúvida que todos os exames laboratoriais sofisticados são realmente. Mas existem os equipamentos sociais que precisam ser juntos, estar trabalhando junto. Então, a medicina da família não pode ser aquela medicina que, olha, eu não vou para o hospital, aí eu vou para a medicina da família. Não, realmente existem experiências em outros países onde o indivíduo, antes de fazer uma residência, ele tem que ir para o campo, ele tem que fazer um estágio na comunidade. Então, nós podíamos trabalhar no nosso currículo que a medicina da família pudesse ser uma ação de exercício. Por quê? Hoje nós temos vários tipos de famílias e que, então, a enfermeira, a assistente social, a psicóloga, nós vamos ver que ainda muitas faculdades só trabalham com um tipo de psicologia, o paciente deitado, mas a questão grupal, a questão da psicologia social também tem que ser vista. Então, que profissional nós queremos formar? É um profissional para mudar os indicadores deste país ou para continuar uma elite? Então, também a universidade tinha que definir. Não, a nossa universidade só forma profissionais para elite, mas as universidades que põem no seu currículo o compromisso social tem que exercer esse compromisso. Eu acho que é exatamente isso que nós estamos precisando, cada vez mais ler aquilo que está escrito e botar na ação.
Se não... Porque você não recebe benefícios. Eu tenho certeza que na carta curricular está assim, se a universidade não se compromete com ter ações educativas voltadas para a sociedade, ela não tem recursos. Não tem. Então, como é que é isso? Tem que ser vigiado. Exatamente. Isso eu acho que é muito importante e é um fator que a gente tem que estar cada vez mais atento a. E eu tenho certeza que essas provas que são feitas hoje, que a gente vê assim, provas na educação, provas no direito, provas na faculdade, se os alunos tivessem um exercício com a comunidade... Com certeza a gente minimizaria esses impactos de ter que estar o tempo todo provando alguma coisa. O rendimento seria muito maior. Exatamente. Eu acho que isso é importante. Vamos então agora dar uma saidinha para a parte de comunicação efetiva. Assim, a pergunta vem da Ana Carolina Marturano e ela coloca assim, quais são as instituições responsáveis pelas campanhas, né? E quem as financia e, principalmente, eu acho, como é que as campanhas de prevenção que a mídia tem colocado através do governo, como é que são esses resultados? Porque a gente tem a sensação que se fala de camisinha em determinados momentos. Então, dá a sensação que as pessoas só transam em determinados momentos, né? Isso é o que a sociedade, é um reflexo da sociedade. Como é que estão as campanhas, por onde elas saem e quais os resultados efetivos que muitas vezes... Fez a campanha, mas a gente não tem em massa os resultados. Então a população, pela ignorância, acaba cometendo o próprio erro. Você não tem consolidação nisso. Eu queria que a senhora desenvolvesse um pouquinho, até porque esse é o seu campo de atuação. Né? Olha, Valdir, eu acho que realmente o grande mal é você não ter um acompanhamento e uma avaliação dos resultados. Eu estou há 18 anos, 20 anos no programa do adolescente do Estado de São Paulo. Então, veja bem, nós percebemos que todas as campanhas em relação à gravidez e à AIDS não tinham mudado. Quando nós começamos a trabalhar que o adolescente conhecia os métodos anticoncepcionais, mas para usá-los era preciso vestir a camisa, quer dizer, na verdade o adolescente não mudava o seu comportamento se ele não tivesse autocuidado, e não era o problema da falta de informação, era a falta de segurança. A menina tinha medo de não agradar e o menino tinha medo de falhar. E por isso ele mentia e ela mentia. Não era precoce, era precoce o vínculo. Essas informações foram feitas antes de começar a campanha. Quer dizer, então nós sabíamos... Pesquisa. Então fizemos com a Organização Mundial de Saúde, com a Secretaria de Saúde. A partir de 96, nós começamos a trabalhar com os profissionais para discutir os sentimentos, a segurança e não use camisinha assim, use assim. E aí nós conseguimos reduzir no Estado de São Paulo 28% da gravidez da adolescência. Passamos de 148 mil para 106 mil. Diminuímos 28% a primeira e a segunda gravidez. Olha, se uma adolescente engravida e volta a engravidar, ela não aprendeu na dor a lição. Ela tem que aprender na segurança. Porque dor ela já sabe, ela já foi grávida, já teve tudo isso. Então nós percebemos isso e passamos a trabalhar em grupos, reforçando a tendência grupal. Isso foi uma ação participativa. Então eu estou muito à vontade para dizer que falta, antes de uma ação educativa, que seja uma campanha, saber qual é o perfil daquela população. Em fazendo a campanha, ter a coragem de avaliar que os resultados deram ou não deram certo. E a partir daí, trabalhar. Nós fizemos isso no Estado de São Paulo e conseguimos reduzir 74% o número de casos novos em jovens de HIV. Isso representa uma mudança, porque no mundo, metade dos casos novos de AIDS são em adolescentes. Então, nós mudamos. Nesse tocante, com relação à AIDS, o que a gente percebe, assim, escutando de alguns médicos, né, a gente discute, nós estamos dentro, nossa escola, da formação dos contadores de história, a gente utiliza e tem um trabalho dignificante dentro do Emílio Ribas, né? Então, vários profissionais nos ajudam a formar esse contador, esse voluntário. A gente tem discutido, a gente tem percebido também que a AIDS está aí, a AIDS é um problema, a gente precisa de atenção, mas existe uma anticampanha de que os remédios são tão bons, a tecnologia é tão boa, que definitivamente eu não preciso me proteger. É verdade isso? A gente tem esse sentimento?
Olha, a questão houve uma mudança nesses 21 anos, né, de AIDS, né? Porque, na verdade, a questão, o preconceito caiu muitas vezes, porque realmente hoje a gente discutiu, muitos pais passaram a discutir sexualidade dentro da família, que nem discutiu por medo da AIDS. Quer dizer, houve várias situações, mas com certeza a questão de HIV, a questão da sexualidade, a questão da gravidez, são situações que têm que ser permanentemente discutidas. Não é que eu faço uma campanha e termino. Esse é o problema das campanhas. Existem campanhas pontuais e campanhas totais. Quer dizer, não é colocar camisinha no dia do carnaval, no final do ano. É vestir a camisa do autocuidado. Agora, para isso, você precisa ter dados. Você precisa saber. O Brasil é expert em não ter avaliação de dados. Então, vamos chegar a um ponto muito importante. Com relação à nossa política, a gente fala de política pública. Dar continuidade é o que um faz, o outro olhar, independente de partido, olhar resultados. Como é que a senhora vê esse problema de, a cada gestão, a gente tem um outro movimento, a cada gestão muda-se, e aí vem os egos, né? Como é que a gente pode, de uma certa forma, melhorar de fato isso? E perceber que o trabalho que deu continuidade aqui, ele tem que ser medido, tem que ser acompanhado, porque a gente tem que minimizar de fato o impacto lá na frente, porque a população cresce. A miséria também cresce. E se a gente não, a gente vai estar trabalhando o tempo todo com varejo, com grandes números, e a gente se perde. Como é que os nossos políticos e as políticas públicas deveriam ser mais vigiadas com relação a essa ação? Qual é o seu pensamento? Né? Olha, no estado de São Paulo, a gente teve uma coisa muito importante. O programa do adolescente ficou tão forte, esses números, que de repente mudaram-se prefeitos de partido das cidades e eles não conseguiram acabar com o programa do adolescente. Porque a população se mobilizou. Não, esse espaço não pode mudar. Então, veja bem, eu estou desde 86, mudaram-se já vários governadores e vários secretários de saúde, de diferentes partidos. O que aconteceu? Não foi possível modificar o programa do adolescente, ele só melhorou, porque os prefeitos, os governadores e inclusive os secretários perceberam que esses indicadores exitosos estavam dando resultados. Então nós precisamos continuar neste país. A campanha da AIDS é uma campanha no Brasil que é reconhecida mundialmente. Então, não há governo que mude essa campanha, porque essa campanha está bem. Mas nós precisamos fazer o quê? Com que a questão, por exemplo, câncer de mama, o que dá certo e o que não dá certo? A população tem que saber e tem que cobrar, tem que ficar absurdo aquele governador ou aquele presidente que mudar a campanha porque mudou o partido político. Quer dizer, o partido tem que ser dos indicadores. Os índices exitosos têm que ser coletivos. Eu, enquanto cidadão, tenho que saber, este programa, ele é bom para o Brasil. Então, não importa governo e não importa partido. Mas isso envolve uma consciência política, envolve saber lidar. Porque nós temos muitas coisas. A maioria, a minoria, nós trabalhamos mal com quase todos. Então, o povo brasileiro é enganado por esse discurso. Quase todos, a maioria, não dá certo. Essa descrença. Nós precisamos ser realmente fiscais dos nossos resultados exitosos. Muito bom. Nós já estamos chegando no final, mas eu ainda tenho duas perguntas que eu vou fundi-la. Vem aí de um grupo de estudantes da São Marcos, tem o Tiago Lopes, a Violeta Dib, o Wagner Ferreira, a Loreta Amado, a Maíra Riganotto e um da FAAP, que é o Felipe Assunção. Eu juntei tudo porque todas elas, de uma certa forma, tinham a ver. A legalização do aborto, e aí nós estamos entrando na política também, porque isso envolve. Diminuiria o número de mortes juvenis? Uma. Segunda, no caso da legalização do aborto, o número de jovens grávidas aumentaria, na sua opinião? Bem, eu vou dar um número importante. Nós tivemos no ano passado, em 2002, 300 mil partos, 300 mil complicações de aborto, de mulheres que foram internadas que tiveram aborto. 59 mil foram adolescentes. Então, praticamente 20% dos casos foram de adolescentes que foram internadas por complicações de aborto. No estado de São Paulo, nós reduzimos a gravidez e reduzimos o aborto. Como? Trabalhando com educação, trabalhando com acesso às informações, porque a adolescente que aborta, ela volta a abortar.
Então, quem aborta hoje, em 6 meses volta a abortar. Adolescente que engravida, volta a engravidar. E adolescente que tem complicação de aborto, também tem risco de ter nova complicação de aborto. Então, não é tratar-se de... Acho que a legalização tem que ser discutida, mas há de se ter uma ação de acolhimento. Essa adolescente que abortou, ou que tentou... Porque o aborto é legalizado neste país, legalizado economicamente. Quer dizer, então, se essa menina que abortou, ela tem que ser acolhida, porque ela volta a abortar. Então, não é uma questão só de legalização, é de ações que realmente sejam de acolhimento para que aquela adolescente não precise abortar. Gente, olha que interessante, a gente volta sempre a falar de acolhimento, a gente volta sempre a falar de comunicação. Os 4 pontos da humanização do HumanizaSUS. Redução das filas, está ali, é acolhimento. Tem que dar atenção, tem que saber exatamente. Dá para atender. Dá para atender. Dá para acolher. Eu acho que é isso. Essa palavra. Dá para atender. Dá. É a atitude do indivíduo. Não tem vaga. Né? Olha, não tem vaga, não dá, volte no dia seguinte. Tem que parar isso. Dá. E depende da atitude de cada um. Nós estamos falando também de gestão participativa. Quer dizer, vamos acordar dirigentes de hospitais, das instituições, vamos acordar porque isso é muito importante. A gente tem que empoderar, sim, as pessoas que estão no front, estão fazendo e querem fazer. Porque nessa brincadeira de passear pelo Brasil, 7 estados, a gente vê que coisas tão simples, que nasce da enfermeira, que nasce da nutricionista, e muitas vezes não é valorizado pelo gestor. E custa Acordem, tão pouco. gente, Fazer grupos, é só ouvir. Fazer grupos, juntar grupos. Não, que valor econômico envolve nisso? Que é isso? Nada. Como que não dá? E parar, é a sala mental, é a mente, não é o espaço físico. Mais uma vez, quem é quem dentro desse processo? O paciente tem direito de saber. Ele não pode ser tratado como uma pasta de diagnóstico. E, principalmente, os diagnósticos. Ele precisa saber exatamente e entender aquilo que está sendo escrito. Porque a gente lida com uma ignorância ainda muito grande, né? Dentro da exclusão social, a gente tem que ter cuidado com o dialeto, com o conversar e com... E cuidado com a doença da palavra, exatamente, né, com certeza. A doença da palavra aquele nome, dismenorreia, você é um esclerótico, nossa, essa discriminação é a doença da palavra. Então, vamos ficar mais atentos, porque é simples, é mudar. A gente está mudando a comunicação, está entendendo o outro. Eu acho que o mais fácil aí é até aquela simplificação do conceito de ética. Se coloque no lugar do outro. Né? Porque um dia você pode também estar no lugar do outro. Eu acho que esse é o grande fator. Né? Eu acho que eu costumo dizer assim, trate a pessoa que você atende da mesma forma que você gostaria que a melhor pessoa que você ama fosse atendida. Aliás, eu falo assim, às vezes quando eu falo assim, você que falou mal para aquela paciente, um dia a pessoa que você ama será tratada assim. Ai, credo, doutora, que coisa! Mas é isso mesmo. Gente, vocês perceberam como esse programa fica muito mais gostoso quando a gente tem a participação de você? Então escreva, mande seus painéis, suas pesquisas, seus questionamentos. Entre no site da Conexão Médica. A gente tem lá muita informação saudável. O nosso e-mail é humanização@vivaedeixeviver.org.br. Mande para nós as informações. Eu agora vou reservar o finalzinho do nosso programa para falar dos 3 livros. Aí só conta um pouquinho para a gente, né? Vamos falar um pouquinho. O Gosto de Ser Mulher. Esses são os 3 últimos. Os 3 últimos, né? Mas vamos dissertar, falar um pouquinho para o pessoal que está aqui, que a gente conta, que a senhora conta aí. Gravidez na adolescência, ai como eu sofri por te amar. Né? Esse é o grande... E Utopia, né? A Utopia realmente foi a análise do nosso trabalho, da Secretaria de Saúde, foi minha tese de doutorado, e assim, nós fomos premiados pela Organização Mundial de Saúde pelo trabalho da Secretaria, mostrando que é possível, e a Rose Muraro escreve na carta, através de várias mudanças de gestão, foi possível não ter quebra de continuidade. Essa é a maior vitória. É possível sim. Sim. É possível sim. É muito engraçado que quando eu me enveredei, publicitário que entra dentro da saúde com um olhar crítico, nossa, a gente começa a ver um monte de coisa. E principalmente eu acho que o fator maior é
eu como profissional de marketing olhando a necessidade das pesquisas dentro desse processo. Mas eu acho as pessoas que se comunicam muito mal ainda dentro dessa ação, né? Aliás, eu acho que as aulas, né, os congressos, eu acho que tudo, né, devia ter uma comunicação. Eu acho que se nós pudéssemos transformar a comunicação, né, como o dia a dia de todos nós teríamos profissionais extremamente mais humanizados. Com certeza, né? As pessoas se fecham muito ainda dentro desse Por processo. medo, muitas vezes. Acho que a gente precisa estar atento a isso. Eu também vou indicar, foi lançado agora pelo nosso parceiro, foi feito um grande coquetel, o consultório do Dr. Coruja, do Dr. Luiz Cláudio do Carmo, né? Um médico pensando, escrevendo, né? E colocando exatamente a sua sensibilidade, a sua emoção. Eu acho que o grande fator, quando os próprios profissionais se apoderam da história, eu acho que a gente tem muita história para contar, né? Nossa. Então, acho que vale a pena para quem gosta, para quem é pediatra, ou para quem não é pediatra também, tem filho, tá aí, uma boa sugestão. E eu vou passar agora, eu vou fazer uma última indicação, mas depois das considerações da doutora Albertina. Então, faça suas considerações sobre esse momento. Depois eu volto para falar de um livro e eu encerro exatamente com um pedacinho do que tem dentro desse livro, por favor. Bem, eu sou médica há 35 anos e eu aprendi na Universidade de São Paulo, que eu sou mestre e doutora pela Universidade de São Paulo, mas tem uma faculdade da vida que me ensina todo dia, é o olhar, o sentir das pessoas, é a aprovação. A pessoa, a mãe, o médico, o pai, o amigo, quando a gente olha nos olhos de alguém, a gente sente o que essa pessoa quer falar. Então, a minha última consideração é: pare de falar como enciclopédia. Olhe, veja o que o outro está falando para você. Através do olho, através dos gestos, através do sentir, do seu movimento. Eu acho que esse olhar, ele é muito maior que qualquer outro aparelho. Esse grande aparelho da gente poder sentir o outro é que realmente nós temos que resgatar. E é isso aí, nós temos essa recomendação também, que é a irresponsabilidade médica, do Philip Meyer. E a gente vai encerrar o nosso programa com um trechinho muito importante que traz dentro desse livro. Uma das ciências que mais evoluíram no século XX foi a medicina. Cirurgias e medicamentos estão cada vez mais eficazes no combate aos cânceres, doenças cardíacas e depressões, enquanto exames computadorizados facilitam a prevenção das doenças. A tecnologia, porém, tem sua tendência a considerar antes os exames do que propriamente as pessoas. Poderia levar os futuros médicos a deixarem de lado uma questão fundamental, que a saúde e a felicidade do paciente são o objetivo último da ação médica. Vamos parar um pouquinho para pensar que só o técnico provavelmente leve a alguma coisa, mas o técnico, mais felicidade, mais atenção, mais visão, a gente ganha muito mais. Então eu quero agradecer você por ter estado com a gente dentro desse assunto. Gostaria também que vocês colaborassem, mandassem questões para a gente. O nosso e-mail é humanização@vivedeixeviver.org.br. E eu aguardo você num próximo programa. Muito obrigado.